Eis que o astrofísico Avi Loeb, ex-Harvard, ressurge dizendo que vai publicar um paper científico demonstrando que descobriu vida extraterrestre. Então acompanhe esse vídeo. Eu vou explicar para vocês quem é esse astrofísico e por que ele gosta desse tipo de polêmica. Bem-vindos aqui ao Modernidade e Ciência, sou Paulo Bittencourt e vou tratar com vocês hoje sobre o Avi Loeb. Eu já acompanho há vários anos as polêmicas do astrofísico israelense americano sobre a vida extraterrestre. E agora ele divulga que em breve vai publicar um paper sobre as constatações da vida extraterrestre. Bom, primeiro vamos situar aqui o Avi Loeb. O Avi Loeb nasceu em Israel, fez ali a parte de graduação em física em Israel, e aí ele migrou para os Estados Unidos, obtendo a cidadania americana, primeiro indo trabalhar em Princeton. Eu acredito que na Universidade de Princeton ele teve contato com a Gnose de Princeton, que é uma sociedade secreta desde os tempos do Albert Einstein. Se vocês pesquisarem sobre a Gnose de Princeton. Depois ele se transferiu para Harvard e teve uma grande notoriedade como o, o astrofísico-chefe ali do Departamento de Astrofísica de Harvard, até ser demitido em 2021, quando ele começou a afirmar, sem comprovações científicas, e eu sempre coloco para vocês aqui no canal Modernidade e Ciência. Eu gosto muito do Thomas Kuhn, que é um dos pais da metodologia, do método científico, onde ele critica muito a ciência moderna. E o Loeb vai pelo caminho em que ele descarta as comprovações empíricas. Ele está fazendo suposições da cabeça dele. Só que eu acho que o Loeb ele descobriu que isso dá muito mais dinheiro e notoriedade do que ele ser um professor lá em Harvard. Há algum tempo atrás, o Loeb teve grande notoriedade quando ele afirmou que o Oumuamua, eu tenho vídeos aqui no Modernidade e Ciência, que eu ataco exatamente essas suposições. O Oumuamua, que é vamos dizer assim, um asteroide que foi detectado cruzando o sistema solar. Por que eu estou dizendo cruzando o sistema solar? Ele veio de fato de fora do sistema solar. Pela trajetória dele, é uma hipérbole, não é um asteroide, por exemplo, cativo do sistema solar que tem uma órbita, ainda como tanto quanto errática, em torno do Sol. Não, o Oumuamua, ele entrou no sistema solar, foi detectado e ele simplesmente saiu do sistema solar, não foi capturado pela órbita do, em torno do Sol. E ele tinha um formato, né, bastante peculiar, parecia um charuto gigante, assim, né? E ele ia girando com uma certa tal, girando aquilo. E o Loeb, na ocasião, disse: Olha, isso é talvez uma nave extraterrestre, talvez até uma nave abandonada, porque ela realmente ela tem uma aceleração. E aí, outros pessoas, né, outros astrofísicos questionaram, dizendo: olha, ela pode ter também gases, né, que muito material, como cometas, por exemplo, vão soltando gases que fazem uma certa
impulsão, considerando que no espaço profundo não existe atrito, então qualquer emissão de um gás que está ali interno da estrutura e começa a vazar, causa um certo efeito de um empuxo. E aí virou toda uma celeuma, então o Oumuamua, então por que que é o nome Oumuamua? Porque ele foi detectado, eh, pela primeira vez num dos grandes telescópios que estão no Havaí. Então resolveram, de fato, coerentemente, dar um nome para o Oumuamua, o nome é como o viajante, né, ele é um viajante, então o Oumuamua tem mais ou menos esse sentido. Bom, não satisfeito com a polêmica do Oumuamua, o Loeb foi ali na região da Nova Guiné e onde havia caído um grande aí meteorito, né, diferente do meteoro, não, é meteorito, ele realmente entrou na atmosfera da Terra, se fragmentou e caiu nessa região ali da Nova Guiné. Então se detectou isso, né, foi uma coisa, um evento, né, bastante relevante e tal. Então, aí junto com uma organização, uma ONG, né, que foi formada e tal, ele diz que foi para essa região e vasculhando o fundo do mar com eletroímãs no fundo do mar, ele conseguiu capturar esferas metálicas que, segundo ele diz, veio dessa fragmentação desse meteorito. E aí ele, de novo, ele passou a adotar, dizer, olha, essa composição dos metais que estão aqui demonstram que isso é um artefato extraterrestre. Isso não pode ter sido simplesmente uma formação do meteoro, tal, das composições, mais um barraco que ele criou com a comunidade científica, porque eles questionam, olha, você não tem nem certeza se o que você coletou, porque tem que ter uma evidência, assim, a ciência exige as evidências. Qual é a evidência que você tem de que o que você achou lá no fundo do mar, de fato veio do meteorito? É uma suposição que você está tendo, né? E agora, finalmente, quando eu gravo esse vídeo, ele fez uma entrevista na Fox News americana, onde ele diz que está prestes a publicar um paper, onde ele vai mostrar evidências, porque agora eles estão verificando no espaço um outro objeto que está se deslocando, uma distância tal, tal, e que caracteriza talvez uma nave, realmente uma nave extraterrestre. Tá certo? E é muito interessante que ele, antes mesmo de publicar, porque eles, "Não, a gente ainda não tem condição, porque nós estamos lutando", ele já dá uma entrevista longa e tal. O que demonstra que o que ele está é a busca de dinheiro, né, de notoriedade, né. O que várias pessoas da comunidade científica criticam o Avi Loeb é que, do material que ele sempre publicou com relação a essas questões aí dos extraterrestres, ele nunca passou por pares, que se chama pares, né, colegas, revisores. Ele sempre foi lá, publicou e falou assim: "Ó, o meu texto", ele não passou, porque exatamente os pares iriam criticar a metodologia que ele está apresentando, as evidências, né. Você tem que ter todo um rigor científico para apresentar isso. Qualquer tese, você tem que apresentar dentro de um rigor, fazer qual é o escopo, qual é o meu método de pesquisa, como que eu coletei os dados. Você tem que descrever tudo isso. Agora, ao dizer: "Ah, eu acho isso", não, você não acha nada. Cientista não acha nada. O cientista, ele demonstra que ele verificou dentro daquele escopo do que ele está medindo, tais coisas, dos quais remetem a certas conclusões, ele tem uma hipótese, e daquilo que ele mediu empiricamente, ele está dando a avaliação dele dentro daquele quadro. Outros cientistas depois podem pegar aquele material e dizer: "Olha, é verdade, você fez dentro desse escopo, você fez um recorte, eu acho que isso aqui está certo, isso aqui pode",
E é assim que a ciência evolui. Ciência não é de consenso. Quando você vê aí na mídia canalha dizendo: "Não, porque a ciência definiu", não, a ciência não definiu nada. A ciência está sempre em evolução. É sempre uma contraposição, argumentos contra argumentos, de uma evolução dentro de um método científico que todos concordam em adotar, em seguir uma metodologia. Então, esqueçam isso quando vem, diz: "Não, porque a ciência já definiu que isso e assim". Várias coisas de ciência de 50 anos atrás, não estou falando de 500 anos atrás, estou falando de 50 anos atrás, caíram por terra, porque os pressupostos naquele momento indicavam uma certa conclusão. Passados 50 anos, se chegou a uma nova conclusão que diz: "Olha, você até aqui estava certo, mas isso aqui agora ainda está errado, assim, assim, assado, não é assim". Então não é verdade que a ciência, uma vez decidido uma coisa, é um consenso. O Thomas Kuhn, inclusive, critica muito isso. E tem muito cientista covarde que ele vai simplesmente na média. O que a média está publicando? A média está publicando trabalhos científicos assim. Eu vou publicar um trabalho científico e a conclusão é essa porque cai dentro da média. Tanto que o Thomas Kuhn ele mostra. Em algum momento, aqueles que realmente, né, rompem com certos paradigmas, ele consegue apresentar algo realmente que dá um salto no conhecimento. E é assim que a ciência foi evoluindo. Alguém que simplesmente vai dando um salto. Mas ele manteve o rigor científico. Ele apenas começou a investigar uma outra possibilidade que não era aquilo que o cara mesminho, sabe? Aquela coisa toda, queria continuar. Eu falei: "Não, vou pesquisar sobre um outro ótico. Vou fazer um ensaio sobre essa essa outra perspectiva, que eu tenho uma certa dúvida com relação a essa". E aí ele descobre que realmente aquilo tem todo sentido e assim por diante. Então, o que eu deixo aqui para vocês do Avilweb. Para mim é um oportunista, está ganhando dinheiro, notoriedade, porque as pessoas, se vocês vejam os canais que tratam dessa questão de astrofísica e tal, tem milhões de seguidores. Tem vários canais aí que você vê milhões, porque as pessoas infelizmente gostam de ser enganadas. Entre uma boa mentira e uma verdade inconveniente, a pessoa em geral prefere a mentira fofa. E é o que esse cara, para mim, ele está procurando, porque continuamente, dentro do que eu criei esse termo de antropologia espacial, ele percebeu que existe assim, um magnetismo em você falar de seres extraterrestres, de objetos, de coisas assim. Isso atrai as pessoas realmente passam a acreditar nisso. E ele coloca então a placa dele de ex-cientista, porque já não é um cientista, né, não é um cientista, simplesmente agora é um palpiteiro, mas ele vai ganhar dinheiro, vai ganhar dinheiro. Já soltou o livro lá, Extraterrestre, pegando carona no evento do Oumuamua. Ele já encaixou naquele evento, na narrativa do Oumuamua, já soltou o livro Extraterrestre. Então, eu acho que a gnose de Princeton ainda está bastante ativa, né? Isso, porque a gnose de Princeton é exatamente isso, né? São forças aí do universo, seres e tal. Até o Einstein está envolvido com isso. Criar toda aquela mitologia da teoria da relatividade, aí você curva o espaço e tal, e vai criando toda aquela, então, para explicar. E agora, realmente, né, virou aquela crença, né, da a massa escura, energia escura. Eles não conseguem explicar como é que o James Webb está detectando galáxias distantes que estão continuando a se afastar numa velocidade maior, quando elas deveriam estar desacelerando, porque elas são muito antigas. E aí você tem que criar a massa escura, a energia escura. Você não comprova, você não tem nenhuma, né,
uma comprovação empírica. Então, matematicamente, você coloca ali na equação uma variável ali que favorece para você chegar no resultado. Eu atingir meta. Atingir meta. Dado que eu quero chegar nesse resultado, que valor eu tenho que colocar aqui para chegar nesse resultado? Que é a questão da massa escura. Que assim, é muito cômodo, né? A gente não consegue. Massa escura porque a gente não consegue nem detectar. Não tem, a gente não tem nada para usar, mas ela está lá. Mas ela está lá. Então, assim, vai contra toda a teoria científica, desde o Descartes, que é o pai do método científico, e aí são esses agora, virou uma religião. Foi uma religião. E o Loeb, ele se encaixa bem nessa nova religiosidade. É o neopanteísmo, né? Uma coisa assim, neopanteísta que nós estamos vivendo aí no século XXI. Agradeço se você assistiu esse vídeo até esse momento. Por favor, para apoiar o canal, se inscreva, coloque o joinha e acione o sininho para receber os próximos vídeos do canal.